Olá, meu nome é Danilo Pereira e este é o canal Vostok. E o livro de hoje, O Herói do Nosso Tempo, de Mikhail Lermontov. Mikhail Lermontov, um dos grandes escritores russos de todos os tempos. Poeta, ensaísta e escritor. Ele viveu um período de transição na Rússia, onde aconteceu o movimento dezembrista. E esse movimento, que buscava o fim do feudalismo, buscava a formação de um governo constitucional, mais liberdade nas artes, buscava apoio para as artes, para a ciência. Esse movimento aconteceu na era do czar Nicolai I. E a resposta de Nicolai I foi uma repreensão implacável contra todos aqueles que estavam envolvidos no movimento. Então teve gente que foi enforcado, outros foram exilados e outros fuzilados. E Nicolai I, ele teve uma condição muito abusiva na sua época. Ele chegou a ler cartas, as correspondências das pessoas. Ele chegou a ler a correspondência do poeta Alexander Pushkin com a sua esposa. E nisso, Pushkin, que foi um grande, se não o principal poeta russo, ele se revoltou. E quando o poeta, um escritor, se revolta, não pegam armas físicas, não. Eles vão nas ideias, nas palavras. E Pushkin foi perseguido porque, através das suas palavras, ele denunciava essa condição que a Rússia vivia. Ali existia uma batalha entre a literatura e a autocracia. Pois bem, Pushkin é morto num duelo. Logo em seguida, depois da sua morte, Lermontov, ainda jovem, escreveu um poema chamado A Morte do Poeta. E esse poema abalou ali a corte, a autocracia, e com isso Lermontov estabelecia a condição de sucessor de Pushkin, tanto nas letras como nas perseguições. Foi perseguido até o último dia da sua vida, que morreu também através de um duelo. Mas deixou essa obra aqui, o único romance escrito de Mikhail Lermontov. E do que se trata o herói do nosso tempo? O título já diz tudo, o herói do nosso tempo. Que tempo era esse? Tempo de escuridão na Rússia. Esse aqui é o primeiro romance centrado em um processo de análise psicológica e de personalidade do indivíduo. Então quer dizer que esse romance antecipou Dostoiévski. Esse romance antecipou grandes escritores que tinham essa característica de ir mais para o lado psicológico dos personagens. Foi o único, como eu já disse, o único romance acabado do Mikhail Lermontov. E muitos críticos afirmam que esse não é um romance, mas sim uma biografia de tendências psicológicas. É bem complicado isso, né? O Herói do Nosso Tempo contém 5 histórias que traçam a personalidade do protagonista desta obra. Pechorin, um anti-herói, né? Porque as suas ideias foram contrárias às ideias da época. O livro começa com o seguinte enredo. O narrador dessa obra, subindo uma estrada, se encontra com um oficial chamado Maxim. E esse oficial ajuda ele nesse trajeto, e depois de pousarem numa casa e conversando, o narrador pergunta aonde ele serviu, onde que era a tropa dele e tal. E o Maximin, ele fala que estava na Chechênia, combatendo.
E nisso o narrador se interessa, fala, por que você não conta algumas histórias lá? Você deve ter bastante. E o Maximin, ele conta a história do protagonista desse romance, que é o Pechorin. Então, ele afirma que um dia, ele lá na fortaleza, onde ele vivia, chega esse oficial novo, com roupa de gala e tudo, que é o Pechorin, e veio para ficar naquela fortaleza. E ele faz amizade, entretanto, ele vê o Pechorin como estranho, assim, a forma, o jeito dele ser, que não tem muita inclinação às coisas daquela época. Ele acha banal o amor. E nisso, eles vivendo lá, nessa fortaleza, fazem amizade com um menino, filho de um príncipe, chamado Azamate, e mimam bastante esse menino. Eles ensinam a caçar, ensinam a atirar. E eles percebem que esse menino, ele tem um defeito muito grande, que ele é muito inclinado à riqueza. Ele chega a ser obsessivo por riqueza. Ele era alucinado por riqueza, por ouro. E um dia, o pai deste menino, um príncipe, convida Pechorin e Maximin para o casamento da sua filha mais velha. Chegando lá, o Pechorin começa a perceber, começa a olhar a irmã mais nova de Azamate, desse menino. E ela, uma moça bonita, linda, e existe outro homem, um ladrão, que também fica interessado com essa menina, tal. E esse ladrão, ele tem um cavalo que ele, né, enaltece esse cavalo porque passou por tantas batalhas, e o cavalo lá de pé, teve feitos. E o Azamate, ele fica obsessivo por esse cavalo. Ele quer e oferece até a irmã. Ele fala para esse ladrão, eu te dou a minha irmã por esse cavalo. O ladrão não aceita, fala que isso. E vai embora, mas o menino, ele fica com aquela sensação, ele fica depressivo porque ele não tem aquele cavalo. O Pechorin faz um trato com ele. Se você me dá a sua irmã mais nova, trazer ela aqui para mim, eu vou atrás desse cavalo e trago ele para você. Trato feito. E o Pechorin consegue, né, chama esse ladrão um dia lá na estalagem onde eles viviam, ele deixa amarrado aquele cavalo lá, e o menino vê o cavalo, pega, some e vai embora. E vai embora mesmo, some lá do país, da cidade. Mas antes ele deixa a irmã com o Pechorin. Nisso o Pechorin tranca a Bela, né, o nome dela é Bela, na fortaleza, e faz de tudo para ela amá-lo. Mas ela sente tristeza, e porque ela fala que o Pechorin não a ama de verdade, porque ele não tem essa inclinação. O protagonista dessa obra, ele não tem essa inclinação para o romantismo daquela época, não. Ele acha banal o romantismo. E um dia, esse ladrão vê a Bela nessa fortaleza e sequestra ela. O Pechorin vai louco atrás, mas esse ladrão, com um punhal, né, fere muito grave a Bela e ela vem a morrer. Essa é a primeira história que o Maximin conta para o narrador. Pois bem, esse narrador vai embora e um dia ele encontra o Maximin novamente. E, né, toda aquela festa, tudo. E nesse mesmo dia, eles descobrem que o Pechorin também está nessa estalagem, nesse lugar. E o Maximin fica louco, ele quer rever o amigo e fica esperando, mas o Pechorin não dá nem atenção para o Maximin. E esse, com muita raiva, fala, não quero saber mais desse cara, e pega os diários que o Pechorin confiou para o Maximin. O Maximin joga esses diários fora e o narrador fala, eu posso ficar com eles? Ele, faça o que bem entender. E o narrador pega esses diários,
e vai narrando agora a história do Pechorin, os dramas que ele viveu, os dramas psicológicos. Aí tem lá uma historinha chamada Tamã, tem outra historinha chamada da Princesinha Mary, que era uma princesa que todo mundo adulava, mas o Pechorin não. Ele nem dava crédito, nem atenção para ela. E isso, ela foi ficando tanto revoltada com ele, que você sabe que o amor e o ódio, eles estão, né, no mesmo fio, entretanto de lados bem opostos. Mas também às vezes esses lados se unem. E nesse ódio se transforma amor. Ela fica apaixonada pelo Pechorin, mas ele gosta de uma mulher casada. Ele tem relações com uma tal de Vera. Isso é uma crítica. O Pechorin é o avesso da ordem. Ele transgride a instituição chamada casamento com isto. Na verdade, o Pechorin é o próprio Lermontov. O narrador, ele vai falando sobre as características, a personalidade que é esse protagonista, o Pechorin. Se eu fosse descrever o protagonista dessa obra em uma única palavra, seria tédio. Pechorin, ele era entediado com as questões da sua época. Ele não se via, ele era o oposto. Ele mesmo, em muitas partes aqui desse livro, ele afirma que ele não se encontra, ele dá risada com as desgraças dos outros e fica triste com a felicidade dos outros. Então ele é o oposto, é um anti-herói, na verdade. Ele é um cara, uma personalidade assim, marcante. Quem já leu Os Demônios, do Dostoiévski, vai notar muita semelhança com esse romance, O Herói do Nosso Tempo. Livro traduzido por Paulo Bezerra, um dos melhores tradutores que temos hoje. E assim, pela Martins Fontes, a editora, um livro que dá gosto de ler. As questões filosóficas que o Pechorin levanta aqui, transbordam o nosso sentimento. Eu adorei essa leitura e indico para quem quer saber mais sobre a obra de Lermontov. É um livro que me cativou. E eu vos indico, para quem quer entender um pouco de Dostoiévski, que quer entender um pouco de drama psicológico, que quer entender um pouco, quer conhecer esse grande autor que é Lermontov, Mikhail Lermontov, eu vos indico esse livro. Esse foi o livro dessa semana. E até mais.